Hello, crocheters! Tudo bom com vocês? Eu sou a artesã Priscila Bergauser e hoje vou ensinar vocês a confeccionar esse macaquinho aqui em crochê, abrindo a nossa temporada primavera-verão. Mas antes, se você é novo aqui no canal, se você sempre passa por aqui e ainda não se inscreveu, aproveita e se inscreve e ativa o sininho de notificações. Assim, todas as vezes que eu lançar um conteúdo novo, o YouTube vai te notificar e você corre pra cá pra conferir a novidade. Bom, gente, essa peça é uma peça bem simples de fazer, somente pontos altos, mas a gente trabalha várias medidas aí. Então anotem todas para que vocês não se percam e assim possam concluir a sua peça com muito sucesso. Bom, primeira coisa que você precisa anotar da sua medida, o comprimento que você quer, total. Essa peça ela tem 73 centímetros de comprimento em mim, que vai do ombro até a coxa. E aí, eu dividi em partes. Primeiro, nós vamos começar pelos shorts, que se inicia no cordão de correntes da cintura baixa. E aí, nós vamos descendo até a linha do quadril, onde nós dividimos, fazemos o entrepernas, e aí trabalhamos cada perna de forma separada. E aí, você pode fazer o comprimento que você quiser. Depois, nós vamos trabalhar da cintura baixa até o ombro. Nós vamos subir o tronco. Para isso, você precisa da medida do ombro até a cintura baixa, e aí você subtrai pelo tamanho da cava. Tendo isso, você vai saber a medida que você precisa subir antes de iniciar as divisões frente e costas e, consequentemente, a cava. Dúvida? Deixem nos comentários, eu espero que vocês gostem dessa peça e boa aula a todos vocês e vamos à lista de materiais. Para confeccionar essa peça, tamanho P, eu utilizei 2 novelos e um pouquinho do terceiro novelo do fio Charme na cor 4004. Para o tamanho M, serão necessários 3 novelos do fio Charme e para o tamanho G, 4 novelos do fio Charme. Agulha 2,5 mm para confeccionar boa parte da peça, agulha 3,5 mm para a cintura, tesoura, fita métrica, agulha de tapeceiro, marcadores de ponto e os botões são opcionais. Essa é a lista de materiais da aula de hoje. Bom, gente, eu vou iniciar essa peça começando pelos shorts. E a medida que eu vou iniciar é a medida da cintura baixa. Então, como eu expliquei no início do vídeo, vocês têm aí o comprimento da cintura baixa até aí onde vocês querem na coxa, a altura que vocês querem. E aí, vocês vão trabalhar em cima dessas medidas agora e a circunferência do quadril, porque nós vamos precisar abrir, fazer aumentos para dar a largura do quadril, que é diferente da cintura baixa. Então, a minha aqui eu fiz com 76 centímetros e eu tenho uma cintura baixa na circunferência de 84 centímetros. Então, eu diminuí um pouquinho, porque o algodão tende a ceder e como eu não queria que ele ficasse muito largo posteriormente, por isso eu fiz um pouquinho menor. Então, vocês não precisam ter medo de fazer aí um pouquinho menor, tá? Aqui eu vou iniciar com uma amostra de pontos, porque a peça é bem simples de fazer, é só pontos altos. Então, o que vocês vão fazer é um cordão de correntes nessa circunferência da cintura baixa. Eu vou fazer aqui 50 correntes só para amostra de pontos, mas vocês aí vão trabalhar a quantidade que vocês precisam, tá? Eu não passo quantidade de correntes, porque você pode querer substituir por outro fio, e aí a quantidade muda, tá? Então, façam aí em cima da medida. Então, feito aqui o cordão de correntes, nós vamos prender, você arrume para que não entorte o trabalho, tá? Vamos prender aqui, ó, lá naquele primeiro ponto que nós fizemos, deixa eu só passar o fio pra cá. Prende com baixíssimo. E aqui eu vou subir 2 correntinhas e iniciar uma base de pontos baixos. Então, para cada corrente à minha frente, eu vou fazer um ponto baixo. Já venho também escondendo o fio aqui do início da peça.
Então, essa carreira é só ponto baixo para cada corrente à sua frente. Bom, feito aqui o contorno em ponto baixo, prendemos com baixíssimo. E aqui eu sempre subo duas, tá? Para ponto alto, ponto baixo, meio ponto alto, enfim, é mais uma questão de gosto. Então, a partir de agora, o que eu vou fazer é pontos altos, apenas isso. Então, para cada ponto baixo à minha frente, nós vamos fazer um ponto alto. Serão 4 carreiras no total, em ponto alto, antes de começarmos os aumentos, tá? E eu vou dar uma dica aqui bacana para vocês, já, para o final de cada carreira. Então, contorne essa carreira aqui com ponto alto. Aí, gente, como na emenda, sempre acaba ficando um espaço entre o último ponto e esse início aqui, porque geralmente nós pegamos aqui na cabeça do ponto, ou seja, nesse buraquinho aqui, e fazemos o ponto alto. E aí, quando nós prendemos aqui, ó, acaba sempre ficando um vãozinho. Para não ficar esse vãozinho, o que eu vou sugerir para vocês é uma coisa que eu faço sempre quando eu vou trabalhar de forma circular. Eu pego no ponto, tá? Não sei se tá dando para vocês verem bem, mas aqui, ó, no ponto. Entro no meio do ponto, puxo outro aqui. E, ó, quando você prende, ele fica mais juntinho, tá? Então, agora, subo duas e sigo, então, ponto sobre ponto. Como eu falei para vocês, serão 4 carreiras de ponto alto antes de iniciarmos os aumentos. Então, só para vocês verem a dica aqui, estou com o último ponto. Então, ao invés de eu pegar na cabeça dele aqui, tá? Eu vou pegar no ponto. Ó, então, ao invés de eu pegar nesse buraquinho aqui, eu vou pegar dentro do ponto. Se vocês olharem bem o seu ponto aí, vocês vão observar que tem um Vzinho. Puxo aqui, faço ponto alto, e assim eu prendo ele aqui, ó. Pronto, tá? Bom, e agora, então, eu vou fazer mais 2 carreiras antes de iniciarmos os aumentos aqui. Então, 1, 2, vou fazer mais 2, totalizando 4 carreiras de ponto alto. Feita, então, as 4 carreiras em ponto alto, 1, 2, 3 e 4, vou subir 2. E os aumentos, gente, o que vocês têm que observar? O quanto vocês estão aqui, ó, no tamanho da peça de vocês. E vocês vão ver o quanto que vocês precisam aumentar ainda. Ou seja, o quanto sobra, né? O quanto falta, na verdade, para vocês atingirem aí a circunferência ou a parte da frente do quadril, que seria a metade, né, da circunferência. Então, como que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um aumento a cada 10 pontos nessa primeira carreira. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No 10º ponto, eu vou colocar um ponto alto e no mesmo ponto mais um ponto alto. Então, aqui um aumento. E aí, vou repetir por mais 10 pontos. Ó, novamente, então. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui, 7, 8, 9 e 10. No 10º, mais um aumento. Então, a cada 10 pontos, eu vou fazer um aumento. E aí, gente, como que vocês vão fazer? Vocês vão finalizar essa carreira,
vão fazer mais 2 carreiras de ponto sobre ponto, igual você fez aqui, ponto sobre ponto. Meça. Aí você vai observar e vai ver quanto ainda falta para você atingir a metade da circunferência do quadril. Vocês podem fazer outra carreira de aumento a cada 8 pontos, por exemplo. Então, a cada 8 pontos altos, você faz um aumento. Faz mais 2 carreiras de ponto alto, meça, tá? Sempre medindo. Aí você vai medir e vai observar se aquilo que você fez ali alcançou o tamanho que você precisava. Por que um intervalo de 2 carreiras? Porque uma carreira, às vezes, não é suficiente para que você veja o quanto ele abriu. Então, a segunda carreira já te dá uma margem para você saber o quanto a sua peça abriu. Se você não precisar de mais aumentos, apenas com essas carreiras de aumento e com essa quantidade de pontos de aumento, se você não precisar mais de aumentos, trabalhe ponto sobre ponto até você atingir aí, no meu caso, foi 21, 22 centímetros para fazer o entrepernas, né? O entremeio ali. Foram 22 centímetros mais ou menos. Então, você vai manter esse tamanho até o comprimento ali onde nós vamos fazer o entrepernas. Se for necessário, você faça mais aumentos, mas aí você observa. A cada 10, o seu aumento não é tão grande. Então, quanto maior, né, o intervalo de pontos, menor o aumento. Quanto menor o intervalo de pontos, mais aumentos você vai dar. Tá certo? Então, assim, essa é a primeira carreira. Faça mais 2 de ponto alto. Meça. Mediu, precisa abrir mais? Ok, vai lá e faz a cada 8. Mais 2 carreiras de ponto alto. E aí, você mede novamente e vê aí se você precisa fazer mais aumentos. Ó, com a minha peça aqui, essa aqui já é a peça pronta. Aqui, eu fiz apenas 2 carreiras de aumentos. Eu fiz uma com 10 e depois uma com 8. E aí, eu já atingi o tamanho aqui, ó, que eu precisava. Que deu aqui de 41 centímetros, tá? E depois ele veio alargando normal, ó. 43, 44 e 44, tá? Então, mesmo depois que vocês, né, fizerem essas 2 carreiras, a tendência da sua peça é ela ir abrindo mesmo. Por isso que você não pode fazer muitas carreiras de aumento sem ficar medindo e sem ter essas 2 carreiras de intervalo, porque senão você acaba fazendo aumentos demais. Bom, eu vou concluir ali então a peça, né, a parte dos shorts, para mostrar para vocês o próximo passo. Bom, então aqui já dei a altura que eu precisava. 19 centímetros. E só para vocês terem uma ideia de referência, foram 21 carreiras. Agora, o que nós precisamos é encontrar o meio dessa nossa peça. E aí, vocês podem fazer tanto na fita métrica, medindo aqui. No meu caso, dariam 46, são 46 centímetros, então daria aqui 23 centímetros o meio. Ou vocês podem contar os pontos. Então, contando aqui desde o ponto que está na volta até o outro aqui. E aí, a quantidade de pontos dividindo por 2. Bom, então aqui, ó, já estou com a minha marcação feita. Lembrando que eu estou aqui, ó, com a linha ainda no trabalho, eu não arrematei. Aqui eu cortei um pouquinho de outro novelo. E aí, eu vou iniciar aqui um cordão de correntes de um ponto a outro. Então, eu vou colocar o fio. E vou fazer um cordão de correntes. Pro meu tamanho aqui, que é P até um M, assim, eu vou fazer 24 correntes. Pode ser que no seu seja necessário 24, 26, 28, você pode fazer os testes aí e ver qual que vai ficar melhor. Então, aqui bem simples, eu coloco o fio.
prendo e já conto. Uma. Aqui, essa primeira eu já deixo bem apertadinha. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24. E aí, nós vamos prender nesse daqui. Lembre-se de não apertar muitas correntinhas, deixa assim numa tensão mais leve. E aqui, a gente coloca no ponto que nós marcamos. E finalizamos esse cordãozinho aqui de correntes. Isso aqui a gente esconde depois, enquanto tiver tecendo aqui a peça. E aí, nós vamos vir aqui, vamos continuar a fazer o nosso padrão circular de ponto alto. O que vai mudar é que ali onde está o cordão de correntes, nós vamos trabalhar ponto alto para cada corrente. Então, para cada corrente ali do entrepernas, nós vamos trabalhar um ponto alto. E agora, é só dar a altura que você quer aí, pelo tamanho, né? Fazer aí o tamanho que você desejar. Se você quer mais 5 centímetros de tamanho, de comprimento aí do short, se você quer 10, enfim, vai variar aí do quanto que você quer agora de comprimento dele. Tá? Então, vamos manter só o padrão que já estávamos fazendo. Bom, então, aqui, cheguei no entremeio, fiz aqui, ó, onde eu prendi a linha, eu fiz um ponto alto. E aí, eu vou vir direto para a corrente. E fazer um ponto alto para cada corrente. Aqui, eu já estou escondendo, inclusive, o meu fio. Deixa eu só colocar aqui, senão vai ficar buraquinho. E nós não queremos buraquinho nessa parte. Aí, gente, pro tamanho P, esse entrepernas aqui, vocês podem fazer o tamanho P com 24 correntes, um M com 28 correntes e um G com 32 correntes, ou seja, sempre adicionando 4. É claro que muita coisa varia nessa conta, por exemplo, a sua tensão de ponto, a linha que você está utilizando. Se você usar uma linha mais grossa, por exemplo, a quantidade de correntes será menor. Se você usar uma linha mais fina, a quantidade de correntes será maior para dar o mesmo comprimento aqui, que eu já vou medir até para vocês aqui, para vocês verem o tamanho que ficou esse entrepernas. Então, assim, sempre aumentando a cada 4, se atentando na questão da linha que você está utilizando, da sua tensão de ponto. E assim, fazer aí os tamanhos que você vai precisar. Bom, gente, então ficou assim, desse jeitinho, que eu já vou dar uma outra dobrada aqui para vocês verem. O negócio agora é trabalhar de forma circular, para vocês darem aqui o comprimento que vocês precisam, seja o tamanho, né, que vocês querem aí, 5, 10, 15 centímetros descendo aqui. Quando eu chegar no final, eu vou mostrar um ponto, um acabamento, um detalhezinho que eu vou deixar assim na ponta de cada perna. E aí, bem simples, né? Terminou, então, uma perna, corta o fio, vem e passa para outra. Nessa outra, vocês podem emendar o fio aonde vocês quiserem. Vocês podem emendar aqui no meio, caso vocês queiram que não apareça essa emenda, então, vocês podem colocar no meio, em algum cantinho, ou na lateral também, enfim, vocês que escolhem. Aí, a mesma coisa, emendou o fio, trabalha de forma circular, num sentido só, até ter a mesma quantidade de carreiras que esse lado aqui e, consequentemente, o mesmo tamanho também. Aqui eu acredito que eu vou subir mais em torno aí de 7, 8, 10 centímetros, mais ou menos,
Vamos ver aqui. E aí, já vou fazer o detalhe dessa perna pra dar um acabamento mais bonitinho. E eu queria aproveitar para mostrar para vocês, ó, que eu acho que eu vou colocar essa peça no avesso. Esse shorts, pelo menos, porque, gente, olha o efeito do ponto alto no avesso. Muito diferente, dá um efeito super bacana. Eu adoro ponto alto no avesso, assim, de forma circular, porque ele dá esse efeito, assim, bem diferente mesmo. Então, bem capaz de eu usar no avesso. Mas, até lá, eu preciso primeiro terminar esse shorts aqui. E aí, eu vou mostrar pra vocês o tamanho que ficou esse entremeio de pernas. Então, de uma ponta a outra aqui, até aqui, ó, foram cerca aí de 11 centímetros, tá? 11,5, na verdade. Ó, 11,5. E aí, quando você dobrar pra arrumar ele, o que você vai ter é essa quantidade aqui pra fora, referente a 6 centímetros, tá? Então, é isso, gente. Terminar a peça agora aqui, dar o comprimento dela, continuar com a altura dela aqui, o comprimento. E aí, eu volto pra mostrar pra vocês o detalhe da perna e já pode também começar a fazer o outro pra, enfim, subirmos aqui. Bom, então, aqui foram, no total, 13 carreiras com a medida de 11 centímetros e meio, ó, 11 centímetros e meio. E o comprimento total ficou aqui em 31 centímetros. Mas isso, claro, você vai fazer aí no tamanho que você quer, no comprimento que você quer, enfim. Então, recapitulando, 13 carreiras desde a primeira carreira do entremeio aqui, ó, das pernas. Tá aqui, ó. Então, foram 13 carreiras que deram aqui 11 centímetros e meio, quase 12, 11 centímetros e meio. E agora eu vou ensinar para vocês a fazer aqui, ó, esse detalhe que eu fiz como acabamento. É claro que vocês podem aí utilizar o detalhe de acabamento ou não, que vocês quiserem. Aqui é só uma sugestão mesmo, que eu achei bonitinho de fazer e vou ensinar vocês aqui. Mas fiquem à vontade para fazer o acabamento da forma que vocês acharem melhor. Bom, gente, esse acabamento, ele é muito simples. Eu vou subir aqui, ó, 1, 2, 3 correntes. E vou fazer um ponto alto aqui no primeiro ponto da base. Feito isso, vou laçar novamente aqui, ó, nesse espaço do ponto alto da primeira laçada, nesse Vzinho que nós temos aqui, dentro dele, eu vou fazer 3 pontos altos. Então, ó, um ponto alto, dentro dele novamente, 2 pontos altos, e dentro dele novamente, 3 pontos altos. E aí, ele fica assim. Vou laçar, vou contar 1, 2, 3. No quarto, eu faço mais um ponto alto, laço, e dentro dessa laçada que nós demos aqui, eu vou fazer mais 3 pontos altos dentro dela. E aí, novamente, sem correntinha, sem nada, só terminei esse ponto alto, já laço, conto 1, 2, 3, no quarto, faço um ponto alto, e dentro desse Vzinho aqui, ó, dessa base do ponto alto, eu faço 3 pontos altos dentro dele. Então, bem simples e bem fácil esse acabamento. E eu achei que deu um efeito muito bacana também.
Então, aqui, ó, 3 pontos altos dentro do ponto aqui. E vamos até finalizar a carreira. Bom, aqui cheguei ao final e só sobrou um ponto, mas mesmo assim eu fiz os pontos. E só vou prender aqui com baixíssimo e pronto, terminada a carreira aqui. Vou só cortar o fio. E pronto, tá? E depois eu entro com o acabamento aqui. Bom, gente, então nosso shorts ficou assim. Aqui no total, contando a carreira agora aqui de acabamento que eu fiz, ficou com 32 centímetros de comprimento geral agora. Então, nós vamos passar agora aqui pra cima e começar a subir o nosso macacãozinho. Mas para quem já quiser um shortinho simplesinho, tem aí. E como eu falei para vocês, o avesso também fica muito bacana. E se você esconder bem os fios, trabalhar bem, dá até para usar aí, né, os dois lados da peça, porque o efeito no avesso também fica lindo. Mas vamos iniciar então a parte de cima da peça, lembrando que se depois vocês, né, depois da peça pronta, vocês quiserem colocar um elástico para firmar mais, ou passar um cordão de correntes para amarrar, não tem problema, vocês podem ficar à vontade para fazer a peça de vocês. E aqui só para mostrar a largura do quadril também, ó, 44 para um quadril aqui com 88 centímetros, e também lembrando que a peça cede, ela laceia um pouco mais, esse comprimento aqui depois de um tempo de tira e põe vai ficar um pouquinho maior, o que é absolutamente normal. Forro, se vocês quiserem colocar forro, deixem para fazer isso quando vocês já subirem a parte de cima, tá? Que eu acho que vai ficar melhor, porque com a costura, a gente não corre o risco aí de acabar repuxando a peça e depois vai subir, pode dar uma diferença aí. Mas é claro que se você achar melhor fazer agora, faça agora também. Certinho? Então, nosso entremeio ficou assim. E se a gente arruma o shorts, ele vai ficar assim. Certo? Bom, então vamos subir a nossa peça. Só lembrando, nesse short aqui, no total, foi um novelo inteiro do Charme, e eu já usei um pouquinho numa outra perna. Então, já foi um novelo e um tantinho de outro aí. Só para lembrar para vocês aí, que vocês podem fazer ficar confusas aí. Então, um novelo e pouquinho já. Então, já estou no segundo novelo dessa peça. Aqui nós vamos procurar aonde está a nossa emenda aqui, né, onde nós iniciamos e finalizamos o trabalho, que eu já vim escondendo. Bom, com o fio colocado aqui, eu fiz 2 correntes e vou iniciar a primeira das 4 carreiras em ponto baixo. Só que eu vou trabalhar essa carreira de ponto baixo sentido contrário à carreira anterior. Ou seja, essa carreira aqui, eu estou no direito da peça, porque esse aqui é o direito da peça. Então, eu estou no direito da peça e com o direito do ponto baixo. Eu vou contornar toda essa carreira em ponto baixo. E quando eu finalizar ela, vou colocar, né, o ponto baixíssimo para fechar a carreira, subir mais 2 correntes e vou virar o trabalho, ou seja, vou trabalhar sentido contrário da carreira anterior. E por quê? Porque eu quero criar um efeito nessa parte aqui. 3 carreiras serão feitas com agulha 2,5. Na 4ª carreira, eu vou utilizar a agulha 3,5. Então, serão 2 carreiras com essa agulha e depois, na 4ª carreira, eu vou usar a agulha de 3,5 milímetros. Vou contornar essa carreira
e já retorno aqui com vocês. Bom, então, terminada a carreira, eu prendo na correntinha com o ponto baixíssimo. E aí, eu sempre subo duas, mas se você sobe uma, não tem problema. Então, vamos lá. Estamos no direito da peça. Se eu fosse continuar o sentido, eu ia continuar tecendo pra cá, finalizando aqui. Mas, nesse caso, eu vou virar a minha peça, ou seja, o avesso vai estar de frente pra mim. E vou seguir aqui, ó, trabalhando ponto alto, ponto baixo, sentido contrário à carreira anterior. E todas as carreiras daqui para frente, até terminar essa peça, serão trabalhadas dessa forma, sempre sentido contrário. Então, finalizou, né, a carreira, com ponto baixíssimo, vai subir, vira o trabalho, tá? E aí, como eu falei, são 3 carreiras na agulha 2,5 e a última carreira na agulha 3,5. Por que que eu resolvi fazer dessa forma? Eu estou trabalhando ponto baixo aqui, fazendo uma base, como se fosse uma cintura. E aí, o que que acontece? Como a tensão de ponto geralmente acaba sendo um pouco mais firme no ponto baixo, a gente não solta tanto. Vocês podem observar que ele deu uma fechada, ó. Ele curvou, ele fechou. Sem eu diminuir, sem nada, trabalhando ponto sobre ponto. Então, com a agulha 3,5, eu vou abrir um pouco mais a peça e, a partir da cintura, eu posso deixar a peça mais solta. E aumentar a agulha faz com que eu abra a peça sem fazer aumentos necessariamente, tá? Então, na terceira carreira de ponto baixo, né? Na terceira dessa daqui, eu vou usar a agulha 3 milímetros aqui e meio. E depois, caso até você queira, pode trabalhar com agulha 4, com agulha 5. Quanto mais solto você quiser deixar, sentido busto, dependendo se para você for melhor, pode ir aumentando as agulhas, assim você não precisa dar aumentos na peça. Então, eu vou continuar aqui, finalizar até chegar na carreira, depois eu venho e trabalho sentido contrário, fecho, troco a agulha e volto novamente. Então, vou repetir esse mesmo passo agora por mais 3 vezes. Bom, então aqui já fiz as 4 carreiras de ponto baixo, e agora eu vou iniciar um padrão por cerca de 13 centímetros, que eu vou tecer esse padrão. Lembrando que essa conta, no total, eu estou fazendo baseada na medida da cintura baixa, tá? Só que agora tá um pouquinho mais pra cima. Aqui no meu caso, ficou cerca de 2 centímetros acima da cintura baixa, e eu vou fazer até abaixo do busto esse padrão. Quando chegar no momento que eu vou começar a subir o busto, eu vou trabalhar só carreiras de ponto alto por algum tamanho, digamos assim, por algum comprimento, porque nesse momento também eu vou precisar fazer as divisões frente e costas. Então, eu vou mostrar para vocês agora o padrão por cerca aí de 13 centímetros que eu vou fazer. E depois eu vou voltar para mostrar o restante do padrão para vocês. Então, aqui eu tenho 2 correntes. E eu vou fazer o mesmo detalhe que eu fiz de acabamento ali da barra. Esse mesmo detalhe aqui é o que eu vou repetir agora com vocês, mas com agulha de 3,5 milímetros. Então, próximo ponto, faz um ponto alto. Dentro aqui, nós vamos colocar a agulha e puxar 3 pontos altos. Então, 1, 2 e 3. E aí, nós vamos trabalhar aqui pulando novamente. 1, 2, 3 na quarta, que é no quarto ponto baixo. Coloco um ponto alto e dentro do ponto alto eu faço mais 3 pontos altos. Certo? Então, repetição
do que foi feito lá na base. Eu escolhi deixar um ponto um pouquinho aberto, porque geralmente, né? Agora, primavera vai estar calor, então também uma peça extremamente fechada pode acabar sendo incômodo. Então, deixar a peça com os pontos mais abertos assim vai tornar a peça mais leve. E como eu falei para vocês anteriormente, eu quero ir abrindo, vão aumentando com as agulhas, não precisem colocar pontos, fazer aumento de pontos, façam apenas aumentando a numeração da agulha. Então, eu vou finalizar essa carreira aqui, e aí eu volto com vocês para mostrar a segunda, e aí sim, só repetição pelo tamanho que vocês precisam. Bom, então aqui terminada essa primeira carreira, prendemos com o ponto baixíssimo. E aí, subimos 2 correntes ou 3, depende de como você aí gosta de trabalhar. E então, no direito da peça, que nós estamos aqui, ó, no direito da peça, nós vamos virar o trabalho. E o avesso fica de frente pra gente. E aí, a mesma coisa, o mesmo padrão. No primeiro ponto, fazemos um ponto alto. E aí, seguimos fazendo esse padrão. Dentro desse ponto alto aqui, dentro da laçada, nós fazemos mais 3 pontos altos. E aí, contamos a mesma coisa, tá? 1, 2, 3, ó. 1, 2, 3, no quarto, um ponto alto. 3 pontos altos dentro desse ponto alto que fizemos. 1, 2, 3 no quarto, mais um ponto alto. E dentro dele, mais 3 pontos altos. E 1, 2, 3 no quarto. E assim nós vamos seguir em todas as carreiras até dar a altura que precisa. No meu caso aqui, serão cerca de 13 centímetros, mas aí eu confirmo para vocês daqui a pouco, quando eu atingir a altura que eu preciso, tá? Deixa eu só colocar aqui para mostrar para vocês o efeito, como fica. Ó, esse vai ser o efeito. Então, pontos mais abertos aqui nessa parte para cima, até ali um pouco antes do busto. E esse ponto, provavelmente, vou usar na repetição depois de terminar aí de dar a altura do busto, tá? Então, esse é o ponto decorativo dessa peça. Então, eu vou atingir aqui, ó. Aqui eu já tenho, deixa eu arrumar aqui, 2,5 centímetros, então, provavelmente, vou fazer umas 12, 13 carreiras aqui, até mais, acho umas 15 carreiras até conseguir o tamanho. Vou fazer aqui e aí eu volto para darmos continuidade. Bom, gente, então é o seguinte, eu fiz aqui algumas carreiras e já dei aqui mais ou menos, eu falei cerca aí de 13 centímetros, mas eu fiz um pouquinho menos, porque como tende a lacear, eu fiz aqui, ó, 11 centímetros e foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carreiras, 11 centímetros. Então, agora eu vou manter o padrão, só que eu vou fazer ponto alto, só que não vou repetir esse padrão aqui, não. O que eu vou fazer é ponto alto, mas trabalhando dessa forma, sentido contrário, carreira anterior. Então, da mesma forma que eu fiz esses aqui trabalhando sentido contrário, eu vou trabalhar agora as carreiras de ponto alto. Essas carreiras de ponto alto eu vou fazer até o momento em que eu tenho que fazer a divisão para as cavas. Então, nesse caso, você aí vai fazer aquela continha básica, que é
do ombro até a cintura baixa. Então, do ombro até a cintura baixa, que vai ser mais ou menos aqui, no meu caso, é aqui. Então, eu tenho que contar quantos centímetros tem. E a hora que eu alcançar o resultado dessa subtração, ou seja, o comprimento do ombro até a cintura baixa, menos o tamanho da cava, que aqui de frente vai ser 18 centímetros. Então, eu vou fazer a conta, tenho o resultado e vou tecer essas carreiras de ponto alto até eu ter aqui o tamanho que eu preciso, tá? Que no meu caso aqui são 40 centímetros. Então, se eu posicionar os 40 centímetros aqui, eu ainda tenho até aqui, ó, 18 centímetros para trabalhar antes da cava. Então, nesse caso aqui, eu ainda vou tecer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 centímetros de carreiras de ponto alto. E aí, eu divido as cavas e vou manter, só que aí trabalhando frente e verso separado, tá? Mas eu volto para mostrar isso para vocês, mas é só para vocês já entenderem a lógica como que vai ser. Então, eu tenho aqui 40, vou trabalhar de forma circular, mas carreira contrária à anterior, até eu ter aqui, ó, esses 20 centímetros. Quando eu atingir esses 20 centímetros, aí sim eu volto para fazer as divisões. Bom, gente, a peça está assim, ali naquele ponto, ele já está na hora de eu fazer as divisões né, frente e costas para as cavas. E aí, só para falar para vocês, ali no busto, onde eu fiz só carreiras de ponto alto, o que aconteceu? Com a agulha 3,5, ele abriu muito, não teve aumento de pontos, ele simplesmente abriu muito. Nesse caso, eu passei para 2,5 para ele não abrir tanto, mas como vocês podem ver, aonde eu fiz aqui o detalhe, ele acinturou, mesmo que não tenha sido essa a intenção, mas o ponto acinturou e depois ele abriu pro busto. Mas isso foi coisa de tecer mesmo, não teve aumentos, nem nada, tá? Então, agora nós vamos fazer as divisões ali e vamos trabalhar frente e costas separadas. Bom, e para fazer a divisão é bem simples. Aqui está o meu início da peça, início e final. Então, aqui eu deixo ele bem de lado, bem na lateral mesmo da minha peça. Vou vir no ponto aqui da lateral e vou colocar um marcador. Lembrando que é um ponto antes, ou seja, eu prendi aqui, então, esse próximo ponto aqui é aonde eu vou pôr o marcador. E aqui nessa outra lateral é onde eu vou colocar o marcador. Então, aqui eu já coloquei o ponto, ó, um ponto depois da onde está o início aqui da minha peça, onde eu finalizo e inicio carreira. E aqui um ponto também. Então, eu vou continuar com esse padrão de ponto alto por algumas carreiras, acredito eu que mais umas 3 carreiras. E aí, eu volto com esse ponto aqui. Nesse caso, o que eu vou fazer? Essa primeira carreira, eu vou trabalhar ponto sobre ponto. Na próxima, eu inicio fazendo uma diminuição no início, vou voltar e uma diminuição no final. Subo, uma diminuição no início e uma diminuição no final. Essa diminuição não precisa ser muito, tá, gente? É só para ela dar uma pequena curvatura aqui pro lado. Então, você pode fazer carreira sim, carreira não. Eu vou fazer a frente primeiro, com as diminuições, e aí, eu já vou deixar pronto com esse detalhe, e aí, eu vou mostrar pra vocês como que nós vamos fazer pra fechar, né? Porque qual que é a minha opção aqui? Como é uma peça que ela tem que ter abertura, eu tenho 2 opções, subir uma alça, tanto de cada lado, e depois amarrar essa alça, ou seja, amarrar em cima do ombro, ou eu posso fazer para prender com um botão. No meu caso, eu vou fazer para prender com um botão, mas eu vou passar todas essas informações para vocês, tá? Então, aqui eu vou fazer essa primeira carreira, volto para mostrar a diminuição, para quem não sabe fazer ainda ou não sabe como fazer, eu volto para mostrar. E isso é só por algumas carreiras, é só para
dar uma pequena curvatura aqui nela. Bom, gente, antes só de eu continuar, eu esqueci de passar a medida para vocês terem referência. Eu teci aqui, ó, até 22 centímetros, tá? Contando, essa aqui foi a carreira que eu acabei de fazer. Então, 22 centímetros, como eram 40 e eu preciso da cava, então aqui no total, 22 centímetros antes de eu fazer as divisões, tá? Aqui, como eu falei pra vocês, eu fiz um ponto antes, né, do marcador, até um ponto antes do marcador. Quando vocês forem iniciar as costas, vocês vão iniciar um ponto depois do marcador e parar um ponto antes do marcador. Ou seja, esse pontinho aqui, nós não vamos trabalhar. No caso assim, gente, desculpa. No caso, se vocês quiserem fazer algum acabamento, alguma coisa assim, então nós temos esse pontinho aqui para dar a base que nós precisamos, tá? Mas é só se vocês quiserem fazer. Bom, então agora, o que eu vou fazer aqui? Também outra coisa que eu quero mostrar para vocês. Aqui foi trabalhado ponto sobre ponto, tá? Todos os pontos foram trabalhados. Eu não pulei nenhum ponto aqui dessa carreira, tá? Ó, todos os pontos foram trabalhados, tá? Só para não ficar dúvidas aí. E agora sim, vou entrar com as diminuições. Então, ó, último ponto, subo duas correntes, e aí vou virar a peça. E primeiro ponto, faço um ponto alto sem fechar. No segundo ponto, um ponto alto sem fechar. Fecho tudo junto. E aí, continuo o padrão. Certo? Vai ter mais uma diminuição no final dessa carreira. E na próxima carreira, também vai ter uma diminuição. Eu sugiro que vocês façam as diminuições ou a sequência de carreiras no olhômetro de vocês mesmo. Que vocês olhem e vejam se está do gosto de vocês. Ele não precisa diminuir muito, é só uma leve curvatura para que essa peça não fique ali na lateral mesmo do ombro, tá? Que ela fique mais para dentro do ombro. Mas vocês vão entender o que eu estou dizendo já já. E lembre-se que essa mesma quantidade, essa mesma carreira de diminuição tem que ter nas costas também. Então, eu vou seguir aqui até o final da carreira com a próxima diminuição e já mostro pra vocês. Bom, aqui eu cheguei no final com 1, 2, 3 pontos. Então, eu vou pegar esse aqui, faço um ponto alto sem fechar. No próximo aqui, faço um ponto alto sem fechar, fecho tudo junto. E aqui eu tenho as correntinhas, então, eu faço um ponto alto nela. Dessa forma. Faço duas correntes para virar. Viro o trabalho. E, novamente, pego esse primeiro. Faço um ponto alto sem fechar. Vou no segundo. E faço um ponto alto sem fechar, fecho tudo junto e vamos na sequência aqui de ponto alto sobre ponto alto. Caso vocês queiram, vocês também podem fazer uma diminuição no centro da peça, tá? Que seria no meio do busto, mas somente se vocês quiserem. Aqui eu vou fazer apenas nas laterais. E medindo, tem que medir. Após aí umas 2 carreiras de diminuição, é bom que você meça para saber se está bom ou se você diminuiu demais e precisa desmanchar aí alguma
carreira, tá? Eu vou fazer aqui, então, na próxima carreira, eu não vou diminuir, eu vou trabalhar ponto sobre ponto, e na próxima eu já vou diminuir, tá? E aí, é aquilo que eu falei, é olhômetro, gente, não tem receita certa, é olhômetro, é vocês verem, ah, ficou bom essa quantidade pra dentro do busto, tá? Que no caso, nós vamos fazer uma cava aqui mais arredondada, tá? Mais pro centro aqui do tórax, certo? Bom, gente, feita então a diminuição desde aqui, ó, onde está o marcador, até aqui em cima. Inclusive, nessa ponta aqui, eu também fiz diminuições. E aqui eu trabalhei 1, 2, 3, 4 carreiras. Aqui vai ser a minha frente da peça. Então, só para vocês terem uma base aí para comparar, aqui são 36 centímetros, quase 37 de busto. E aqui em cima ficou com 26 centímetros, ou seja, diminuí quase 10 aí centímetros, tá? 9 centímetros de diminuição. E aí, nós vamos fazer a mesma coisa na parte de trás. Então, eu vou mostrar para vocês como que nós vamos trabalhar essas diminuições a partir de agora. Bom, a diminuição aqui nesse ponto fantasia, ela é bem simples. Eu vou subir, então, 3. Lá, né, nessa parte aqui, logo que eu iniciava a carreira, eu já fazia o ponto alto e os 3 pontos altos dentro dele. Mas como eu quero diminuir, eu não vou fazer isso. Então, eu vou contar aqui, ó, 1, 2, 3, na terceira, ó, 1, 2, 3. Na terceira, eu inicio o padrão, ou seja, eu já fiz uma diminuição logo aqui no começo. Então, 2 e 3. No mais, vamos manter a cada 4, assim como fizemos nessa parte aqui. E aí, eu vou fazer até chegar ali ao final para mostrar a próxima diminuição. Bom, chegando aqui ao final, eu tenho 1, 2, 3 pontos aqui, então, eu já venho direto, né, nas correntes que eu subi na carreira anterior. E já faço um ponto alto. E aí, a partir daqui, eu vou subir 1, 2, 3 correntes, virou. Naquele outro padrão, que é desse do meio da peça, aqui embaixo, eu teceria já logo aqui no primeiro ponto, né? E já faria um ponto alto e 3 pontos altos dentro daquele ponto alto. Nesse caso aqui, eu não vou fazer, então, eu vou vir direto pra cá, vou pular e vou vir direto nesse espaço aqui, ó, ou seja, no último ponto mesmo, ó, aqui. Então, ao invés de eu começar aqui, eu vou pular ele. Então, faço um ponto alto nele e já venho fazendo os 3 pontos altos aqui, ó. E aí, a partir de agora, em todas as carreiras, nós vamos fazer nesses espaços aqui, ó, nesses vãozinhos aqui, entre um bloquinho e outro. E aí, quando chegar aqui no final, eu vou mostrar pra vocês como que nós vamos fazer. E aí, chegando ao final, tem esse bloquinho, eu vou pular e vou vir direto para as correntes aqui. E prendo desta forma, tá? Fazendo um ponto alto. Então, para pular esse daqui é bem simples. Ao invés de você fazer aqui no primeiro, como nós fizemos na cintura, você passa direto para cá. Na frente, eu fiz 1, 2, 3, 4 carreiras. E aí, na quarta carreira, que foi a última, eu não fiz diminuição. E sim, trabalhei igual fiz na cintura. Ou seja, na última carreira, eu trabalhei aqui, ó, aqui na primeira, segunda e a terceira, eu pulei o primeiro e o último. Nesse caso, na última carreira, como eu queria manter, se eu fosse subir aqui, manter ele agora reto, eu teci agora aqui, ó, no último, tá?
Então, eu iniciei aqui, ó, o cordão, as 3 correntinhas para subir, e logo no primeiríssimo ponto, já iniciei o padrão e trabalhei exatamente como nós trabalhamos na cintura. E aí, aqui no final, também trabalhei nele igual nós trabalhamos na cintura, tá certo? Então, só para vocês entenderem. Eu vou fazer aqui a parte de trás, então, fazendo mais uma diminuição, ou seja, diminuindo aqui, pulando o primeiro e o último bloquinho. E na próxima carreira, depois dessa última de diminuição, aí eu trabalho nesse primeiro ponto e no último. E aí eu já volto com vocês para fazer a faixa que eu vou usar para fazer sobre o ombro para prender a peça. E aí, como eu falei para vocês, é uma parte bem opcional, porque vocês podem amarrar por cima do ombro, né, fazer uma faixa, até mesmo só de ponto alto para poder amarrar, ou vocês podem prender com botões e aí fica a critério de vocês. Bom, eu vou fazer aqui e volto só para mostrar como que eu vou subir uma faixa aqui, mas a princípio é bem simples. Eu vou escolher a quantidade de pontos que eu quero, vou trabalhar de forma reta, e quando eu estiver chegando na medida ali que eu quero, eu vou fazer uma pequena diminuição. Mas aí eu volto para mostrar tudo isso para vocês, até porque tem as medidas aí também. Bom, então aqui já terminei de subir o tanto que eu precisava. E aí agora já vou fazer as 2 faixas, né, as 2 alças que vão sobre o ombro. E aí eu vou mostrar para vocês como fazer essa conta. Então aqui, ó, nessa risca, nessa carreira, é aonde eu iniciei a divisão frente e costas e, consequentemente, a cabo. Então, daqui, ó, nessa risca, eu tenho 9 centímetros. Se eu levar em consideração que eu tô fazendo uma cava de 18, 19 centímetros, ou seja, eu teria que subir mais 10 para ir até o meio do ombro, tá? Então, o que que eu vou fazer aqui? Só que como eu vou fazer a alça por cima, para ela chegar até a outra frente aqui, onde ela vai encontrar com o botão, então, nesse caso, eu vou subir uma faixa de cada lado. A largura, você vai definir a largura que você quer. Então, eu vou subir uma faixa de cada lado. Aqui eu tenho 9 centímetros, então 10 até o ombro, e para atingir os outros 9 centímetros, eu preciso de uma faixa de 19 centímetros, tá? Mais ou menos isso, gente. Brincadeira. Não, ó, vamos lá, 9 centímetros aqui, para você dar a altura que você precisa, 10 até o meio do ombro. Para você passar sobre o ombro, para chegar até a outra parte aqui, mais 10. Vocês podem também fazer esse tamanho menor, porque vamos levar em consideração que o fio acaba cedendo. Então, isso é normal. Mas, por via das dúvidas, no meu caso aqui, eu vou fazer com 18 centímetros, ou seja, contando daqui, ó, da próxima carreira, eu vou subir aqui, ó, 18 centímetros. Então, eu vou subir aqui 18 centímetros. Vocês podem, como eu falei, caso vocês queiram para amarrar, vocês podem subir 10 de cada lado e pode fazer um cordãozinho de correntinhas para amarrar. Vocês podem aqui fazer uma quantidade de ponto alto e subindo também, vai fazer uma de cada lado e frente e costas, e também usar esse cordãozinho aí com 4, 6 pontos altos para amarrar. Então, fica a critério de vocês como que vocês vão fazer isso. Caso vocês queiram manter esse desenho aqui, né, esses pontos, vocês podem fazer aqui, ó, 4 bloquinhos. Vamos ver quanto vai dar aqui. 1, 2, 3, 4. Ó, 4 bloquinhos dá 8 centímetros. Se vocês fizerem 1, 2, 3, 3 bloquinhos, ó, dá 6 centímetros. E se vocês fizerem 2 bloquinhos, vocês vão ter aqui 4 centímetros. Então, vocês podem fazer aí na largura que vocês quiserem. E a quantidade de carreiras, mais uma vez, depende da tensão de ponto,
do fio que vocês estão utilizando. Então, trabalhem sempre com fita métrica e medidas, tá? Vocês trabalhando com fita métrica e medidas, não tem erro. Então, eu vou fazer a minha aqui, nesse caso aqui, eu vou subir, manter o padrão por 3, ó. Eu vou fazer 3 bloquinhos de cada lado, tá? E vou tecer por 18, 19 centímetros aí. Bom, gente, aqui eu já fiz a quantidade de carreiras que eu precisava para dar o tamanho. Foram 15 carreiras, que deu o tamanho aqui, ó, de 18 centímetros, tá? Então, é aquilo que eu expliquei. Com o tempo, essa faixinha, ela tende a ceder um pouco, que é absolutamente normal, tá? Por isso que eu não fiz a quantidade, a medida necessária. Aqui eu já aprendi os botões e de forma bem simples, eu vou passando por dentro dos pontos com a agulha de tapeceiro. E o próprio espaço aqui entre os bloquinhos já serve aqui, ó, como a casinha de botão, tá? Mas se você optou por finalizar de outra forma, fique à vontade, não se preocupe. Mas só para vocês saberem, esse botão aqui, ele não é um botão pequeno, ó, em relação ao meu dedo, ele não é pequeno, não é grande, eu acho que ele é um médio, vai. E agora sim, só fazer os arremates. Uma coisa que eu queria mostrar para vocês, antes de finalizar o vídeo. Então, antes de finalizar o vídeo, eu queria mostrar isso daqui para vocês, ó. Do outro lado, aonde eu emendei o fio, eu comecei com as 3 correntes, segui o padrão e sempre finalizo com ponto alto. Nesse outro lado aqui, ó, é a mesma coisa, só que eu comecei deste lado, vim trabalhando o padrão e finalizei aqui, ó. Se eu fosse fazer o ponto alto para continuar o padrão, no mesmo ponto, tá? Se eu fosse continuar o padrão, o desenho. E finalizei somente com um ponto alto e subi. Então, só para não ficar dúvidas aí para vocês, para quem for fazer, tá? Sempre finalize, então, o padrão com um ponto alto. E foi o que eu fiz aqui, só que aqui eu comecei com as 3 correntes deste lado aqui, para manter as carreiras iguais, né, de volta. Então, eu comecei aqui e finalizei com ponto alto, então não esqueçam, tá? Dependendo aí da largura que vocês forem fazer, finalize sempre com um ponto alto no ponto que vocês fariam outro padrão, tá? E aqui a casinha de botões, tranquila, ó. E agora é só arrematar o fio e sair por aí. Bom, gente, a peça ficou assim, o nosso macacãozinho em crochê. Espero que vocês tenham gostado. Dúvidas, vocês sabem que podem deixar nos comentários. Saibam que com todas as instruções de medidas passadas no início do vídeo e ao longo dele, vocês podem fazer para qualquer tamanho, não é só esse tamanho P, é para outros tamanhos também. Nessa peça, tamanho P, eu utilizei 2 novelos e um pouquinho do terceiro, então, nesse caso, tem que ter um terceiro novelo. Tamanho M, né, P e M, dá, então, 3 novelos. O G pode ser 3 novelos e um pouquinho do quarto, tá? Então, rendeu bastante o fio charme nessa peça aqui. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Vocês podem ver mais vídeos de peças agora para primavera e verão na playlist que eu vou deixar aqui em cima para vocês, certo? Um super beijo! E até a próxima!